Engenheiro agrônomo, ele foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura entre 2015 e 2016. Presidiu o Conselho de Administração da Embrapa e tem vasta experiência no setor agrícola, em negociações comerciais e em temas de sustentabilidade. Desde 2018, ocupa o cargo de presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias e Óleos Vegetais. Ficou interessado? Então venha aprender mais sobre operações de crédito comercial com André Nassar, presidente executivo da ABIOF. Ao longo da evolução da produção agropecuária, os mecanismos de financiamento da atividade rural sofreram uma série de transformações. Desde 1965, o Sistema Nacional de Crédito contribuiu para estimular os investimentos no setor, como a construção de armazéns e indústrias de beneficiamento, favorecer o custeio da produção e comercialização dos produtos agropecuários e ainda possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores. Atualmente, são várias as opções de crédito disponíveis, mas entender melhor essas possibilidades é fundamental para o crescimento do setor, garantindo rentabilidade aos agricultores. Gestão financeira é um processo fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Economia 360. André, primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui nessa edição do 360 para falar direto para o produtor rural, né? Eu acho que esse é o grande objetivo desse programa, falar para o produtor como e que medidas ele tem que tomar para financiar a safra. Eu queria, para começar, que você explicasse as diferenças dentro do universo do crédito comercial. Tem algumas diferenças que é importante explicar. Isso. Primeiro, obrigado, é um prazer, ótimo programa esse aqui de vocês. O crédito comercial, a gente divide ele em duas modalidades, assim, de forma geral, né? Um é o modelo de barter, que é aquela troca de insumo por produto. O produtor recebe o insumo, em geral fertilizantes, às vezes defensivos também, dependendo de como a operação é estruturada, em troca da safra que ele vai entregar futuramente. Esse é o modelo de barter, ou seja, troca de produto por insumo. E tem o modelo de pagamento antecipado, compra antecipada, quer dizer, ele recebe, na verdade, o pagamento antecipado da safra que ele vai entregar no futuro e com isso ele compra os insumos deles. São duas modalidades bastante usadas aqui no Brasil, né? E que tem feito aí tem servido muito bem como um modelo para financiar a produção e não é à toa que a produção cresce. Aqui o produtor precisa ficar atento quando ele tem essa tomada de decisão de recorrer ao crédito comercial. Então, na grande maioria, todos os produtores hoje de grãos recorrem ao crédito comercial. Os grandes? Não, mas os pequenos também, porque ele faz um mix, tá? Claro que assim, quando o produtor é um cooperado, aí muda um pouco, mas quando ele não é cooperado, em geral ele tem uma parcela de financiamento, que ele vai ao banco e se financia, e uma parcela de crédito comercial com o parceiro dele. O parceiro dele pode ser uma indústria de insumos, ou o parceiro dele pode ser uma trade. Então, em geral, ele faz a composição disso, porque ele não vai ter, se ele bater num banco, um banco não vai financiar 100% da produção dele. Os próprios bancos gostam de diversificar. Então, para ele, produtor, como tomador de crédito, também é bom diversificar. Se o produtor tiver alguma dúvida em relação a essas operações, a quem ele tem que recorrer? Então, em geral, ele recorre ao, vamos dizer assim, a quem compra dele, né? Então, ele vai conversar ou com a revenda dele, que montou a operação de barter. Num produtor de maior escala, ele vai falar diretamente com a indústria de insumos, porque muitas vezes o relacionamento dele é direto com a indústria de insumos. E no caso da trading, é 100% com a trading. Ele vai falar com o comercial responsável pela trade, ele vai explicar as modalidades, como o custo, né? Quer dizer, as condições para se fazer esse crédito comercial. Agora, tem uma coisa importante, toda vez que o produtor faz barter ou ele recebe antecipadamente, ele fixa preço. Então, assim, trava preço. Ele trava preço. Então, é muito importante ele conhecer como está o cenário de preço. Hoje, na soja, no algodão, no milho, os produtores são todos muito bem preparados para isso, só que o mercado é volátil.
Então, ele precisa acompanhar isso bem, né? Ele precisa ter lá planilhas que permitam a ele dizer assim, ah não, o que a trade está me oferecendo não é bom. Ou, o que acontece muito, eu conheço, porque eu estou no setor, ele vai em várias trades. E aí as trades oferecem condições diferentes para ele. Faz uma consulta de mercado. Faz uma consulta. Claro que assim, não é a mesma consulta dele vender no mercado spot, porque ele vender no mercado spot, ele está com a soja lá, ele liga e tal. Agora, no crédito comercial, ele vai se financiar, então é um pouquinho diferente, não dá para ele ficar batendo em um monte de empresa, né? Mas 2 ou 3 empresas é sempre positivo ele fazer. Já que você falou da importância do produtor conhecer o mercado, eu queria que você falasse sobre o teu entendimento sobre planejamento financeiro. Muito você tem falado nisso, né? Sim. Que o produtor ele arriscava e apostava meio que no escuro antigamente, hoje ele já incorporou a ideia de que o planejamento financeiro ele é fundamental. Eu vejo assim, o produtor de grãos, ele é um produtor que para precificar a soja dele, ele já faz de forma muito profissional. E ele já tem uma equação na cabeça dele do quanto que ele toma de risco e o quanto que ele não toma. O que eu estou falando isso? Ele olha o custo dele e fala, olha, eu vou pegar 80%, 70% do meu custo e vou vender antecipadamente ou vou fazer uma troca por insumos. E a outra parte ele aí carrega muitas vezes para correr o risco no momento da safra. Então eu acho que nisso o produtor trabalha muito bem. Onde que eu acho que aí sim vem a ideia do planejamento financeiro? Por exemplo, pessoa física, o produtor é pessoa física. Ao ser pessoa física, ele deveria ter controles que se ele fosse pessoa jurídica, que às vezes não é vantajoso para ele por causa de questão tributária, que na pessoa jurídica está resolvido, porque você monta o patrimônio, tudo isso direitinho. Então, é muito importante que o produtor que opera na pessoa física, ele tivesse uma forma de contabilizar receita e despesa dele como se fosse uma empresa. Porque ele pode ser pego de surpresa, ele pode estar se expondo muito, ele pode estar com capital de giro muito baixo, um capital de giro muito alto, ele pode estar com custo de capital elevado, às vezes ele não percebe, ele tem que fazer conta no barter, no pagamento antecipado, qual é o capital, qual é o custo do capital que está ali. E nesse ponto eu acho que os produtores ainda precisam se capacitar mais. Para ficar bem claro, quando se recorre ao barter e em outras operações, tem um público-alvo para cada tipo ou o produtor que escolhe? Não, assim, aí depende da empresa que oferece, porque no fundo o crédito não é que nem um financiamento que os bancos têm, vamos dizer assim, produto de prateleira, né? Depende, se o produtor é médio, grande, ele tem lá um produto de prateleira já. O barter e o pagamento antecipado depende muito da empresa. Por exemplo, se eu tenho anos de relacionamento com o produtor, isso ocorre com muita rapidez, né? Muita fluidez, né? Muita fluidez. E para a trade, eu acho que isso é importante falar, para a trade, mais até que para uma indústria de insumos, o que interessa é o produto. O que eu quero é receber o produto. Por que que eu faço, por que que eu estimulo uma indústria de insumos ou faço uma parceria com ela para fazer o barter, ou eu faço o barter, ou eu faço o pagamento antecipado? É porque eu quero garantir o produto. Porque se eu esperar lá janeiro, fevereiro, março para comprar o produto, eu não terei planejado o meu esquema de exportação e o meu esquema de processamento. Então, para o produtor, ele desenvolver uma parceria com uma trade, eu acho que é o que vale mais. Por quê? Porque a trade vai reconhecendo essa parceria com o produtor e as condições vão melhorando, porque o produtor não acredita muito no que eu vou falar agora, mas eu acho que é importante ele levar em conta. A trading, ela tem uma margem muito pequena nessa operação de compra antecipada. O que interessa para ela é a margem que vem no físico, recebe o produto, vende o produto e exporta. Mas na operação financeira a margem não é grande, a margem é pequena. Então é praticamente um serviço para o produtor, não é à toa que cresceu tanto esse mercado. Sem dúvida. Você falou sobre a profissionalização do produtor rural, você acredita que ele sim é um profissional, mas a gente tem que falar de interferência. E falar de interferência em 2020 a gente tem que falar de pandemia da Covid-19. Você acha que a Covid-19 fomentou de alguma maneira essas operações de créditos comerciais? Então, a Covid entrou no Brasil lá para final de março, começo de abril. A pandemia estourou ali 15 de março, 16 de março. Já estava com boa parte da colheita feita, né? Mas o que a pandemia fez? Ela mudou o cenário de câmbio e mudou o cenário de demanda internacional. Isso até agosto. Tá. A partir de agosto, ela mudou o cenário de demanda doméstica, porque a demanda doméstica caiu e voltou a demanda por alimentos de uma forma muito grande.
Então a gente está num momento de muita demanda internacional, porque vários países falaram assim, eu vou comprar do Brasil o mais rápido que eu posso, porque eu tenho medo que a logística brasileira pare por causa da Covid. Isso fez o quê? Os preços subirem, gerou prêmio nesses produtos todos. Isso estimulou enormemente o produtor a buscar esse crédito comercial com muita força para a safra que entra agora, 2021. Então a pandemia teve um impacto muito grande no mercado de crédito comercial para a safra que está começando agora. Muito bem, André, eu acho que a gente vai para o próximo bloco, porque no próximo bloco a gente vai falar de safra 2021, acho que o André vai trazer dicas bastante interessantes em relação a isso e recuperação judicial, que é um tema bastante interessante. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco Economia 360 com o André Nassar, volta já já. O Economia 360 desta semana conversa com o André Nassar, ele que é presidente executivo da Abiov. André, no último bloco a gente falou um pouquinho sobre como a pandemia mudou um pouco o cenário de oferta e demanda de alimentos no mundo e, claro, o Brasil como um grande polo produtor sofreu essa influência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua percepção da safra 2021, o que está por vir? Tá, então assim, as estimativas iniciais da safra de soja, por exemplo, é uma safra provavelmente recorde, né? A gente está ainda fazendo os levantamentos na Abiov, que a gente faz com as nossas associadas, mas nós estamos falando de 5, 6 milhões de toneladas a mais do que foi essa safra, que já foi grande, porque lembrando, ela começou de um tamanho e terminou Mas a recorde maior. veio 18, 19, sim, né? Sim. Lembrando, a última não foi recorde. Isso. Mas essa pode ser 5, 6 milhões de toneladas a mais. Então, é uma baita safra. Então, isso já é reflexo das consequências da pandemia. A segunda coisa, é uma safra bastante vendida, ou seja, o crédito comercial operou com muita força, né? E os produtores fizeram muita venda antecipada justamente para poder vender em preços em reais bons, né? Agora, tem uma questão importante aí, né? Apesar de ter sido, quer dizer, uma safra bem vendida, o preço hoje de mercado, ele está mais alto do que muitas vezes o preço que o produtor fixou na venda. E isso, em geral, gera uma preocupação dos dois lados. Gera uma preocupação para nós tradings, por quê? Porque agora eu tenho que receber o físico, eu tenho que receber o produto, né? E eu fixei esse preço num patamar que o produtor diz, não, mas o mercado hoje está melhor. Está pagando bem mais. Então é agora que a gente vê a cadeia funcionando, é agora que a parceria entre produtores e tradings tem que funcionar direitinho, né? O produtor, claro, ele fala, poxa, eu poderia ter vendido mais tarde, porque ele não colheu a safra, ele vai plantar agora. Quem vendeu a safra antes, ele podia dizer, não, eu vou vender agora, né? E agora ele poderia ter obtido um preço melhor. Então assim, está todo mundo correndo risco, né? O produtor não vendeu tudo, então assim, ele precisa ter um pouco de consciência que aquilo que ele não vendeu, ele fica no risco e vende por um preço maior, mas aquilo que ele vendeu antecipadamente, né, precisa funcionar o sistema, ele vai entregar a soja, quando colher, tudo direitinho. Eu não estou dizendo que é uma preocupação, porque isso a gente vive há muitos anos no Brasil, mas assim, tem essa preocupação de que o preço que ele vendeu está mais baixo do que o preço de mercado hoje, sempre tende a gerar muita discussão no mercado. É isso que eu queria te perguntar, você que tem uma ampla experiência, já participou de todos os, já orbitou em entidades, já orbitou em governo, você já viu algo parecido acontecer no Brasil, André? Está bem diferente esse ano, Tá. É um ano mais diferente, tá? Que a gente está vivendo essa questão de mercado de uma forma que eu não me lembro quando foi que a gente viveu antes. A gente viveu coisas diferentes, que o produtor vendeu e o preço de mercado foi lá para baixo, mas agora a situação está invertida. Eu não acho que isso vá se transformar num problema, Tá. mas provavelmente teremos casos pontuais que vão gerar um pouco de discussão e que vão precisar de um trabalho muito bem feito entre as entidades de produtores, as entidades de tradings, que é o meu caso, para dizer, gente, olha, a gente não pode deixar o mercado desandar, vamos cuidar dele porque o mercado é bom para todo mundo. Diálogo, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da recuperação judicial, que causa algumas polêmicas sobre essas operações de crédito comercial. Então, qual que é o problema da recuperação judicial, né? O maior problema da recuperação judicial é que o crédito comercial, ele é um crédito dado com a promessa de entrega futura. Então, ou o produtor trocou o produto por insumo ou trocou o produto por recurso. Só que o produto vai ser entregue lá na frente.
Infelizmente, e isso em hipótese alguma, eu estou dizendo que os produtores agem assim, né? O que eu estou dizendo é que alguns casos agiram assim, de produtores que tomaram o crédito comercial e, quando tinha que entregar a safra, depois de colher, pediram recuperação judicial. E isso gerou uma enorme discussão judicial se é devido ou não o produtor entregar o produto, ou não, se ele não precisa entregar o produto. Ele recebeu pelo produto, mas não precisa entregar. Claro que para quem deu o crédito, isso é um problema enorme, porque eu esperava receber o produto, né? A prática de mercado não é essa, a prática é entregar o produto, a maioria. Agora, nós temos alguns casos de recuperação judicial que foram nessa direção, e isso é muito danoso para o mercado de crédito comercial, porque se o produtor interpretar que a recuperação judicial é uma forma de renegociar aquela dívida em produto que ele tem, aí isso vira uma bola de neve e pode realmente pôr em risco o mercado todo. Então, esse cuidado a gente precisa ter, porque não é bom para o produtor que o crédito comercial seja prejudicado por poucos casos de recuperação judicial. E sobre a questão de alienação fiduciária, mais ou menos a mesma relação? É que a alienação fiduciária, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, é uma modalidade de garantia que você coloca quando você faz a emissão da CPR para fazer o crédito comercial, que dá mais segurança pro credor. Então, provavelmente, para quem emprestou, ou fomentador, a gente gosta de se definir como fomentador da produção, né? Porque a gente participa da fase de produção, de plantio e tudo isso, com recursos, né? Então, assim, a recuperação judicial deve, a alienação fiduciária, obrigado, ela deve crescer como ferramenta. Tá? Agora, ela é uma resposta a essa incerteza. Já que você falou em crescimento, eu queria que você comparasse hoje as operações comerciais que existem no Brasil às do exterior. Você acha que a gente está nivelado com o resto do mundo? Esse sistema nosso, ele é brasileiro. A gente não tem em outros lugares. Por exemplo, a CPR, que ela é fundamental nessas operações comerciais, ela nasceu numa lei de 94. A cédula de produto rural. A cédula de produto rural nasceu numa lei de 94. Então você vê, já tem mais de 20 anos a CPR e só tem no Brasil. Você não tem um título desse tipo. Foram criados de acordo com as nossas necessidades. Exatamente. Então assim, nós desenvolvemos esse sistema, por quê? Porque o mercado de financiamento, de crédito no Brasil, ele sempre foi muito problemático. Não agora, porque agora a Selic está lá embaixo. Mas nós vivemos anos de juros muito altos em que precisava do financiamento governamental para garantir o financiamento da safra. Aí que veio esse sistema de parceria do crédito comercial. Então foi, num bom sentido, uma jabuticaba brasileira que a gente desenvolveu e que foi extremamente positivo. Não é à toa o tamanho da safra de soja, tamanho da safra de milho que a gente tem, tamanho da safra de algodão, tudo isso casado, redeado em dólar, então virou uma operação que funciona muito bem. E antes da safra em 30 segundos, André, eu queria que você falasse das outras opções que o produtor teria hoje no Brasil de contratação de crédito comercial, que não são essas que a gente falou até agora. Isso aí quase que dá para customizar dependendo do caso do produtor. Por exemplo, tem produtores que fazem contratos que ele está, na verdade, já se financiando para a próxima safra e para uma outra. Isso ocorre, quer dizer, ele já está vendendo, inclusive, safra 21, 22. Isso já acontece, dado o interesse do produtor em já em precificar, vamos dizer assim, o seu produto, né? O barter, o que acontece? O barter, assim, tem várias modalidades, porque pode ser uma modalidade em que ele recebe fertilizante, pode ser uma modalidade em que ele está trocando por defensivo, aí ele faz a parceria com uma empresa de defensivo, mas o produto é entregue para uma trade, ou o produto é entregue para uma revenda. Então assim, tem várias, cada empresa tem parcerias diferentes entre tradings, insumos e revendas. Então assim, tem várias opções. Agora chegou a hora da safra em 30 segundos com o André Nassar. André, o que o produtor precisa saber quando o assunto é crédito rural? Ele precisa pesquisar, ele precisa ir atrás para conseguir o menor custo de capital para ele. Por André Nassar, o que é uma boa safra? O que é preciso para uma boa safra? A boa safra nossa é uma safra grande,
é uma safra bem vendida, que a gente não erra na venda dessa safra, e é uma safra que tem demanda internacional, porque sem demanda internacional não vai. A gente sabe que tecnologia, clima e bom manejo são importantes, mas a gente falou sobre isso e eu queria que você reforçasse qual é a importância do planejamento financeiro para o sucesso da atividade. O produto agrícola é volátil. Se o produtor não tem um planejamento financeiro, essa volatilidade pode pegá-lo de surpresa. Ele fazer um investimento muito grande, sem ter uma noção clara do fluxo de caixa futuro dele, ele pode ficar alavancado e aí ele se endivida demais. Essa que é o grande segredo do produtor. Como o André Nassar, presidente executivo da Biov, visualiza a agropecuária brasileira daqui 10 anos? Nós vamos continuar crescendo, a nossa janela ainda o consumo de alimentos no mundo vai continuar crescendo. Agora, eu gostaria muito que a gente diversificasse no setor soja a nossa exportação. Hoje, 70% do que a gente exporta é grão, 82% é grão, 18% é farelo. E eu gostaria muito que a gente exportasse mais o produto industrializado, que a gente conseguisse vender farelo para a China e não o grão. Esse foi o Economia 360 com o André Nassar, ele que é presidente executivo da Associação Brasileira de Indústrias e Óleo Vegetal. Queria agradecer muito essa participação, André. Foi um grande prazer ter você aqui nesse último episódio da Economia 360. Obrigado, prazer enorme aqui, conversar com os produtores, conversar com o mercado e num momento interessante para o Brasil aí de crescimento. Obrigada, saúde e sucesso pra gente. Obrigada, André. E essa foi mais uma edição do Economia 360. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. A gente se encontra aqui na programação do Canal Rural. Até a próxima.